Bom, gente, eu acho que é importante a gente dar uma retomadinha na questão do conceito de pulsão de Freud para Lacan, porque tem coisas que são muito relevantes, né, que a gente já tratou, mas vale a pena relembrar, que é o quanto a pulsão está ligada a elementos de pressão, né, de força, de destinos, né, e etc., e que o Lacan amplia o conceito trazendo a dimensão da pulsão escópica, né, que é o objeto voz, a questão da voz, e a questão do invocante, aliás, ao contrário, né, que o escópico é o olhar, e o invocante é a questão voz. E isso é tão importante, né, Rô? Eu me lembro que uma vez eu usei lá, bem guri, guri no sentido de psicanálise, né, de discordar do Caligares, porque o Caligares achava que o conceito de pulsão não era importante. Mas na constituição do sujeito psíquico, que é tipicamente lacaniana, não tem como a gente não pensar, né, em pulsão para pensar a constituição do sujeito psíquico, né, esse circuito pulsional que é narcísico, que é fundamental, o olhar, ser olhado, se fazer olhar da criança é algo fundamental, não dá para passar batido. E uma outra questão que é fundamental e é relevante clinicamente, a gente pensar que as compulsões a repetições, elas têm o aspecto da pulsão de morte. Então, é a partir daí que eu me faço o corte, passo a bola picando, porque eu sei que tu está com tudo quentinho para nos falar de repetição, né, e os conceitos aristotélicos, né, de tike e autômaton. Tudo contigo, então. Eu acho que tu deste uma pincelada aí, mas desconheço, né, tu diz que Caligares traz que o conceito de pulsão não seria tão importante, né? Ele falou numa jornada da Poa uma vez, mas acho que é idiosincrático, né, isso. Ou talvez dentro de um contexto, né? Porque é um dos conceitos fundamentais, né? Claro. E em Freud, assim, eu acho que é interessante que desde a década de 1910, né, depois ele começa a falar lá já no projeto, mas depois, em 1905, né, Pulsão e suas vicissitudes, e depois, em 1914, recordar, repetir. É fundamental lembrar isso. Clinicamente, esse texto é primoroso, né? Porque é interessante o que, assim, agora eu vou tentar, vou fazer links, e talvez misturar, porque o conceito de repetição e pulsão, não por acaso, a gente, assim, estou em falar deles juntos, né? A gente repete aquilo que tenta recordar e não consegue, na verdade. Né? Então, Freud vai redimensionando o conceito de pulsão e o texto, mais além do princípio do prazer, vai ser bem fundamental nesse sentido. Né? Então, assim, quando ele vai falar das formas pulsionais, né? Que aí são as várias pulsões, pulsão de morte, pulsão sexual, pulsão de autopreservação ou de vida, enfim, eu chamaria do circuito pulsional. Verdade. Então, é bem importante. E o Lacan, ele vai dar outras formas, né, a isso, assim, não deixando de lembrar Freud. E vai trazer o que vem de fora, né? E eu acho que os dois se enlaçam bem, né? O que é interno e o que é externo. A pulsão é aquela força constante, aquilo que nos cutuca, né? E o Lacan vai dar outras formas, trazendo, aí servindo um pouco dos conceitos ou de Aristóteles, né, da forma como ele produz, que é automaton etiquê. Ou seja, para falar do conceito de automaton, quando esse automatismo, né, essa repetição, né? Como signo, né? Como insistência do signo. Claro, E a tique, né, como algo mais sutil, tá? Do real, né? O encontro com o real, que seria mais ou menos assim, a gente repete na vida, a gente repete
né, condutas, isso seria automaton, o automatismo, né, o insustentável automatismo de ser, mais ou menos assim, brincando um pouco com o texto do Milan Kundera, né, insustentável leveza do ser. Mas o tiquê, né, que é aquela coisa mais sutil que é o encontro com o real, seria aquilo que a gente talvez devesse perguntar, mais ou menos assim. O que a gente repete naquilo que repete? Acho que isso é bem importante, Rô. Eu fiquei louco para te cutucar, porque é uma pergunta que eu não tenho resposta, e acredito que tu tenhas pelo menos uma ideia, porque a ideia que eu fiquei é que o Lacan dá uma desconstruída no autômaton, que é do campo do signo, né? Porque a repetição não é signo. No campo da neurose sempre tem uma certa diferença. Acho que a gente pode pensar até que no campo da psicose é tudo, né? 2 mais 2 é 4, e na neurose sempre tem uma certa diferença no que se repete, né? Então, a minha ideia ficou aí eu gostaria de te ouvir também falar sobre isso. Porque nesse ele não diminui a força do automaton, na minha compreensão. Esse automatismo, e não é só do signo, não, são significantes aí também. Mas a tiquê, ela seria algo mais do que aquilo que a gente não repete só na conduta usual da vida, né? Mas, como eu te disse, algo mais sutil, que tem a ver, que é para além do drama, dos nossos dramas cotidianos, que é algo da ordem do trágico, do desamparo, tá? É aquilo que a gente busca, aquilo da pulsão que faz contorno, que contorna o objeto A e que nunca... Objeto A. No campo da angústia, né? Daquilo que está perdido, né? A minha escuta leiga, deixa eu fazer... Isso é palpável no fazer clínico, né? A gente sente quando tu te aproxima de um núcleo patógeno em que está em xeque a ruptura, né? Com a repetição para fazer o novo, que aí também tem uma interface que o Lacan faz entre Freud e Kierkegaard, né? Tem umas questões bem interessantes, assim, que se articulam todas, assim, neste fazer o novo, que é o que a gente se propõe, tanto nós, no nosso desejo de analista, como no campo do desejo do analisante. Eu acho que tudo isso vai nos ajudando a ver isso no campo clínico e entender a importância desses conceitos, né? Pessoal, e assim, a minha escuta leiga, para mim, tentando de novamente fazer um denominador comum. Então, assim, a repetição nesse contexto, eu posso encarar ela como um sintoma inconsciente, nesse contexto que a gente está analisando, é isso? Na verdade, Pedro, o que faz uma pessoa, muitas vezes, buscar uma análise é ela se perceber repetindo na vida. E cansada disso. Não é tão inconsciente, exatamente, não é tão inconsciente. O aspecto inconsciente, talvez, ou mais, esse aspecto da tiquê, talvez, que esse encontro com o real, é que escapa, é mais sutil, que nos escapa, tá? Mas aquilo que se repete, aquele automatismo, muitas vezes incomoda, e isso aparece no campo, no nosso mundo prático, na vida prática, aparece, sabe aonde, muitas vezes, e a gente verifica isso nas relações amorosas. Sobremaneira. Na verdade... O gozo vai ficando insuportável, porque o sofrimento começa a dar mais cartas, né? A ser mais pesado. Então, esse teu sintoma, quando ele começa a te incomodar, isso é maravilhoso. Porque aí a gente vai... Aí é que está a dimensão, eu entendo que tu quis dizer, Rô, que é de quando o sintoma mostra a sua cara, e aí já não é tão inconsciente, é uma parte que já está aparecendo concretamente, que é o que te incomoda, né? Óbvio que tu vai ter que ir na dimensão inconsciente, Alexandre, para fazer, né, sim, a transformação. Né? Mas quando ele já chega a incomodar, isso já é um estágio, eu diria, evolutivo, né? Eu já tô... Porque o normal, e aí e me parece, ouvindo vocês conversarem, a gente não se dá conta, mas o usual é essa repetição, né? A gente passa boa parte da existência da gente em ciclos, né?
em ciclos sem se dar conta, né? Então, quando a gente já começa a se sentir incomodado por esse ciclo, já é um bom sinal, né? É um sinal de tentar se livrar, na verdade, tentar pelo menos resolver a origem disso, né? Como diziam os argentinos, aí a gente vai buscar acotar o gozo, né? Porque o sofrimento está ficando insuportável. Porque essa questão do gozo e sofrimento é uma sacada muito interessante do Lacan, que ele traz lá justamente do além do princípio do prazer, né, Rô? Que o Freud dizia que a gente repete as coisas que nos fazem sofrer porque é um prazer não reconhecido como tal. Isso é feijão com arroz no clínico, na neurose, né? Sim, mas isso também destoa do senso comum, né? Porque quando eu penso em gozo, eu penso prazer e penso em algo positivo, né? Para a vida, né? E isso destoa. Na verdade, nada tem a ver com esse raciocínio usual, matemático, de que é um sentido positivo para o ser, né? Eu posso ter gozo em situações que não são nem um pouquinho benéficas para mim, né? Claro que masoquistamente meio que se aproxima do senso comum, né? Sim. O masoquismo, né, há um prazer, gozo e prazer são muito próximos, né? Então, assim, quando se coloca recordar, repetir e elaborar, essa, na verdade, é a síntese, daria para chamar de a síntese da clínica, né? Esse texto é primoroso, né, Rô? A gente trabalha muito ele no fazer clínico inicial, e é muito comum, né, Rô, tu deve observar isso, que os pacientes às vezes ficam constrangidos, dizem, mas eu estou falando de novo a mesma coisa. Eu, particularmente, eu dou um acolhimento, eu digo, tu estás autorizado a repetir quantas vezes tu quiser o que te incomoda, porque a resistência, às vezes, aparece justamente nesse constrangimento de repetir, né? É o que mais nós fizemos, né, repetir, mas a gente não repete o mesmo. Sempre tem uma espiral aí. Nuances. O que cabe, evidentemente, é aquela pergunta que eu fiz antes, que é muito sutil, né? E que dá bastante trabalho. O que a gente repete naquilo que repete?